Mais TV. Oferecimento. Poel Construções Elétricas. Bazar Zanon, Zanon Enxovais e Passarela Calçados. Dismacic. Cantinho da Moda. Cervejaria Entre Amigos. Revista Mega Clique. O Ministério Público de Siqueira Campos promoveu um encontro com representantes de conselhos municipais. Foram convidados e convocados representantes de todos os conselhos, mas apenas 3 marcaram presença. Na Câmara de Vereadores, apenas o vereador Aloysio Torres Guerra se apresentou como representante da entidade. Ele criticou a ausência dos colegas. O vereador Aloysio Torres Guerra foi o único representante da Câmara Municipal a participar da reunião. Como é que você observa essa ausência? Bom, pode ser por desconhecimento, mas também pode ser por simples omissão, desinteresse, falta de comprometimento, falta de responsabilidade. Tem uma série de razões para que os dignos representantes do povo não se façam presentes nesses eventos. A ausência de representantes de outros membros de outros conselhos. O que está faltando? É interesse ou está tudo bem em Siqueira Campos? Não, pelo contrário, eu acho que nada está bem. Talvez seja também essa questão, foram impingidos aos conselhos. Não tem a vocação, não tem o costume, não tem o hábito de se disponibilizar para os interesses da comunidade. E às vezes são colocados nos conselhos até como uma forma de brindá-los, mas também falta de comprometimento. Eu acho que alguém que se coloque à disposição de um conselho, ele tem que ser atuante, ele tem que saber qual é o seu papel, tem que entender que os conselhos da sociedade, eles são um órgão consultivo e deliberativo na condução das políticas públicas. Não são órgãos chapa branca que estão aí também para aceitar, acatar e homologar as decisões da administração. Portanto, inclusive a representação da sociedade civil organizada sempre tem que ter um peso maior na composição desses conselhos, em todos os seus aspectos. E é só uma sociedade organizada que vai alcançar os objetivos do desenvolvimento que tanto se fala? Você falou agora há pouco da Associação dos Amigos de Ribeirão Bonito, a Maribo. Eu me lembro da minha saudosa Associação de Jovens de Biporã, tá? Que, modéstia à parte, criada por mim, isso na década de 70, que revolucionou uma cidade, trouxe mudanças drásticas em todos os aspectos. Talvez isso se reflita até hoje. E foi tão importante essa associação que ela é relembrada até hoje por aqueles que dela participaram na origem, né, em comemorações anuais, entendeu? Então as pessoas têm que aprender a se associar, a discutir, a debater, colocar as suas ideias, ser inclusive às vezes colocadas diante do contraditório. Mas não pode ter vergonha disso. Tem que se sentir à vontade de defender os seus interesses, em defender aquilo que ela acha correto para a sua comunidade. E não pode se submeter, às vezes, às manobras dissuasórias emanadas de quem se julga no direito de decidir os destinos da comunidade. Então tem que participar, tem que opinar, tem que se manifestar, só não pode ser black bloc. O juiz de direito da comarca, João Luiz Pastorelli, também falou. Poucos representantes dos conselhos municipais. O que o senhor atribui isso? Eu prefiro olhar pelo outro lado, né? Acho que foi a primeira tentativa, a primeira chamada. De repente, poucos, se a gente for ver a quantidade de conselhos que poderiam ou deveriam existir, e efetivamente existem, completos ou não, mas de repente, olhando pela qualidade, os poucos que vieram, de repente deram boas ideias e a qualidade eu acho que supre a eventual baixa quantidade nesse primeiro momento. Mas por ser uma primeira experiência ou uma primeira tentativa, certamente
haverá de multiplicar isso daí, e talvez daqui a 1 ou 2 meses, daqui a 2 ou 3 novos encontros, a gente já tem uma quantidade que já dê para encher essa sala aqui talvez, e aí então a gente já vai mudar de foco no assunto aí. Conselhos são vários, de comunidade, de segurança, de saúde, de habitação, de ambiente. Pessoas da comunidade podem ajudar realmente a melhorar a vida da comunidade? Não só podem, como devem. As pessoas, todos os conselhos têm a sua formação, né, determinado por ou um regimento ou uma lei propriamente dita, e sempre contam com a participação de representantes da sociedade, né, sociedade civil, além de membros de administração, indicações de órgãos públicos e tudo mais. Mas é imprescindível, e toda a regra de formação desses conselhos prevê sempre a participação, às vezes maior, às vezes menor, mas sempre a participação de representantes da sociedade civil. E aí não só podem, como devem participar para poder, trazendo as suas necessidades e representando os anseios da sociedade que representam, né, procurar, junto dentro do Conselho, com a sua atribuição, formalizar propostas e buscar soluções para as questões que se apresentarem. O advogado Nelson Luiz comentou sobre o seu papel no Conselho de Comunidade. Entre os participantes do encontro no Ministério Público estava o representante da comunidade ou do Conselho de Comunidade, o advogado Nelson Luiz Filho. Este conselho tem participação ativa para atender um segmento, os presidiários. Qual é o papel do Conselho de Comunidade? O Conselho da Comunidade, né, ele é criado, é previsto na Lei de Execução Penal, né? E o papel do Conselho é dar assistência para o preso, né, que está na cadeia aguardando, né, o seu julgamento, né, e para que ele possa depois ir cumprir sua pena. Então, muitas vezes acontece de ele já ter uma condenação e acaba ficando na cadeia aguardando uma vaga, né, para ser removido para a penitenciária, onde ele possa ter uma progressão de regime. Então, a função do Conselho seria dar aquela assistência, porque uma vez, né, a pessoa comete um delito, então ele já está fora da sociedade, então ele já está fora do Estado, vamos dizer. E é um ser humano, né? Então a gente tem que ter questão de remédio, questão de colchão que precisa de um cobertor, precisa de um sabonete, uma toalha. Isso o Conselho, né, quando a família não tem essa condição de prover isso, muitas vezes o preso não é do município, né, é preso de fora, não tem ninguém por ele, então aí o Conselho atua, né, dando assistência ao ser humano, né, que está ali. A questão das superlotações, a questão das penas, esse conselho seria como os direitos humanos? Seria quase igual, porque aqui ainda o nosso conselho, né, está começando, né, assim, começando a funcionar. A gente trabalhou nos últimos 2 anos mais na parte de alimentação, né, é o pão, é a carne, é o leite, algum remédio. Mas nós temos fazendo uma parceria com a pastoral carcerária, né, que é a pastoral da igreja, que dá uma assistência, né, para os presos nessa questão da superlotação. Veja o que aconteceu lá no Maranhão, né, lá na penitenciária de Pedrinhas, a questão da superlotação. Então, como diz, o mais fraco vai acabar pagando. Então, a função do Conselho é fiscalizar isso aí. E qual é a situação hoje do presídio, da cadeia pública de Siqueira Campos? Olha, a cadeia está... Hoje eu não sei exatamente quantos presos tem lá, mas não vou dizer que está superlotado, mas está acima da capacidade, né? Hoje todas as cadeias estão assim, né? Então, tem muito mais preso do que espaço, né? Então isso acaba gerando um problema sério, né? E falta de vagas também, né, na penitenciária, né, e na colônia. Então não tem vaga, muitos presos estão aguardando a transferência, tem presos de fora, de outros estados que ficam aqui aguardando alguém vir buscar. Muitas vezes já aconteceu o Conselho da Comunidade ajudar com gasolina, para pôr gasolina na viatura, para levar um preso para Foz do Iguaçu, para levar para Londrina, né, que ele não era preso nosso, vamos dizer, né, era preso de fora, foi preso aqui.
Então o Conselho ajudou nesse sentido para que leve ele para cumprir a pena lá no seu lugar. Mas é uma situação, a nossa situação não é tão grave, né? Não é tão grave, mas precisa melhorar muito. Se o Conselho de Comunidade tem a função de acompanhar a vida dos presidiários, o Conselho de Segurança Municipal tem a missão de acompanhar a vida da comunidade. O presidente desse conselho é Elcio Pinto Roque, que fala da atuação desse conselho em Siqueira Campos. Inicialmente, nós queremos parabenizar o Ministério Público por reunir os conselhos, primeiramente porque aqui é o público, primeiramente porque aqui nós temos um cenário onde nós podemos falar da atuação do Conselho. Por outro lado, uma prestação de contas à comunidade. Em relação ao nosso Conselho, o Conselho Comunitário de Segurança tem tido uma atuação muito boa na comunidade, conta com vários membros, lideranças, formadores de opinião e tem dado algum resultado para a comunidade. Nós temos aí o trabalho de apoio às instituições como Polícia Civil e Polícia Militar, né? Nós temos implementado o projeto de câmeras da cidade, as 3 câmeras de segurança que nós temos instaladas em Siqueira Campos foram adquiridas com recursos do município, o computador que faz esse monitoramento, o dispositivo de gravação dessas imagens, tudo isso foi adquirido com recursos do Conselho Municipal de Segurança Pública. E agora nós estamos com um novo projeto, além de buscar ampliar esse projeto das câmeras, mas nós estamos com um novo projeto que é trabalhar a questão do combate às drogas, principalmente na conscientização, trabalhar com as crianças. Nós já temos aí um número vamos dizer assim, relativo de camisetas de campanha antidrogas que nós queremos trabalhar com crianças na faixa de 10, 8 e 12 anos para que elas possam já nessa faixa etária despertar a consciência do perigo que são as drogas que hoje estão espalhadas na sociedade. Ou seja, o Conselho tem essa atuação e para 2014 o trabalho é focar com as crianças o combate às drogas. Na questão efetiva em apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil, de prático, o que o Conselho conseguiu fazer? De prático, a Polícia Militar, por exemplo, nós colocamos esse computador, esse monitor, onde a polícia hoje, nessas câmeras que nós instalamos, ela tem condição de estar ali monitorando em tempo real e tendo à sua disposição as imagens que são gravadas. E em relação à Polícia Civil, nós ajudamos a equipar a Polícia Civil com câmera filmadora para que pudesse fazer o trabalho de monitoramento também da cidade, câmera fotográfica, à disposição de camisetas para identificação da Polícia Civil, enfim, procurando ajudar nessa infraestrutura para que a segurança pública do nosso município possa ser um item que a população tenha essa confiança, né? Eu entendo que hoje um dos itens mais preocupantes de uma comunidade é a segurança pública e nós procurando dar essa estrutura, dar esse apoio às instituições aí já constituídas, isso vai criando uma maior sensação de segurança para a comunidade. Como é o caso das câmeras, né? As câmeras ela tem o objetivo que é de levar as imagens, de manter gravada, mas também até preventivo, né? Conversando com alguns policiais, comandantes, nós já percebemos isso. Algumas ruas nós tivemos menos cavalinho de pau de veículos, nas ruas que são monitoradas diminuiu, né, o índice de vidraças, de vitrines que podiam ser ali destruídas, riscadas, danificadas, ou seja, além do trabalho repressivo que pode ajudar, como nós já tivemos alguns crimes que foram solucionados graças às imagens, mais do que isso, o trabalho preventivo também é importante. Por fim, a promotora Nicole Gonçalves falou sobre o encontro. Foi o primeiro encontro do Ministério Público com os membros dos Conselhos Municipais em 2014. O papel do Ministério Público é auxiliar a comunidade, mas também pedir o apoio da comunidade para que os seus problemas sejam resolvidos. O encontro foi coordenado pela promotora doutora Nicole Gonçalves. Se tivesse que fazer uma avaliação desse encontro, o que a senhora poderia dizer? Olha, para um primeiro encontro não foi, né, conforme a nossa expectativa, o quórum foi baixo, mas a gente sempre tem que valorizar os presentes e, embora poucos, a gente já sai daqui com uma intenção de montar um calendário de agenda desses conselhos, divulgar melhor as reuniões que acontecem, buscar conscientizar os próprios membros dos conselhos acerca de sua importância. Então, algumas conclusões que já foram bastante válidas, embora o quórum tenha sido baixo, dentro dos próprios conselhos que não participaram, né? Daqui para frente, outros encontros ocorrerão? A ideia do Ministério Público, no primeiro momento, é trabalhar agora de forma individualizada com cada conselho, todas as reuniões são públicas, então trabalhar o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, o Conselho de Cultura, as suas peculiaridades e suas dificuldades, e aí é lógico que está aberta, as portas estão abertas para a população, para na sequência
fazer uma nova reunião coletiva, onde todos os conselhos possam trocar ideias e experiências de quais foram as dificuldades iniciais, as conquistas e os progressos. Que papel deve ter os conselhos na comunidade? Bom, o conselho é um órgão deliberativo, né, que tem uma função democrática de participar das decisões da comunidade, mas também um órgão fiscalizador. Acho que um bom exemplo seria o Conselho de Segurança de Saúde, que ao mesmo tempo em que pode fazer alguma deliberação sobre as políticas públicas de saúde, também tem a obrigação de fiscalizar como que está sendo feita a prestação de serviço à saúde no município, onde estão sendo aplicados recursos. Então, essas são as duas principais funções, né? Além de ele ser um órgão consultivo do próprio poder público, muitas vezes ele deve também opinar nas políticas públicas que estão sendo executadas pelo próprio município. Em 2013, o Ministério Público promoveu uma série de audiências públicas para que a comunidade discutisse os seus problemas e eles foram apontados. Em 2014, como serão estas audiências? A gente já tem em vista, primeiro só gostaria de esclarecer que, como resultado das audiências de 2013, o Ministério Público está fazendo uma série de reuniões para revisar todos os loteamentos do município, conversando com cada loteador, cada um tem um problema específico, e isso veio da demanda da população, foi muito válida a participação nas reuniões de 2013. Em virtude disso, agora, no primeiro semestre de 2014, o foco vai ser a saúde, e nossa primeira reunião provavelmente já seja agora, no final de fevereiro ou no comecinho de março, e a ideia é trazer a população para vir reclamar. A gente quer saber quais são as dificuldades que a população está tendo com o serviço de saúde do município. Os próximos encontros foram marcados para serem realizados no plenário do Fórum de Siqueira Campos. O objetivo é que mais siqueirenses participem, apontem os problemas, sugiram soluções para resolvê-los. Mais TV. Oferecimento. Poel Construções Elétricas. Bazar Zanon, Zanon Enxovais e Passarela Calçados. Dismacic. Cantinho da Moda. Cervejaria Entre Amigos. Revista Mega Clique.